Em meio às guerras de Yggdrasil contra a grande ordem da humanidade, um herói se colocou no caminho do Rei Demônio, que revelou sem cerimônia que apenas a destruição aguardava o fim miserável de Yuri. Mesmo assim, ele avançou para derrubar as forças dos mortos-vivos. Mas a ardente sacerdotisa das trevas soltou o inferno em chamas para incinerar seu exército, enquanto o deus de pedra foi esmagado pela magia negra e destruído pelo imperador das chamas. Nenhum dos últimos soldados da humanidade sobreviveu. Mas quando Yuri avançou para vingar seus camaradas caídos, o castelo explodiu e deixou a Santa Noite Juliana completamente em choque. O Rei Demônio emergiu da poeira carregando o corpo sem valor de Yuri nos braços e ordenou à sua filha que entregasse o Sprite e o Grimório das Correntes. Quando ela se recusou, ele aplicou um tapa monumental na cara inútil dela e agarrou Pirika, o Sprite que era a vontade do mundo. Enquanto Yuri recuperava a consciência aos poucos, ele viu Pirika ter sua cabeça torcida pelo Black King, mas o Cavaleiro de Juliana disparou uma flecha no braço dele. Mesmo assim, antes que os Santos Cavaleiros pudessem se aproximar, ele convocou mais de seus soldados mortos-vivos e começou a avançar em direção a Fuena. Quando Yuri tentou detê-lo, o Black King simplesmente o arremessou contra um pilar como se fosse lixo e continuou avançando em direção à sua filha. Aterrorizada com a presença do pai, ela gritou, e o Grimório das Correntes começou a vazar seu poder. Tanto Fena quanto o Black King agarraram o livro ao mesmo tempo, fazendo-o se partir ao meio. Com metade do Grimório em seu poder, Pirika desapareceu do mundo, e o elemento negro do rei começou a evoluir. Os Santos Cavaleiros agarraram os dois para fugir do castelo, e com seus poderes recém-adquiridos, o Black King começou a cobrir todo o continente em trevas eternas. Algumas semanas depois, uma bruxa velha, feia e horrorosa tentou comprar uma maçã de um comerciante, mas um gorducho a derrubou no chão e pisou no pouco dinheiro que ela tinha. Comprou até uma cesta inteira de maçãs só para zoar ela por ser pobre. Porém, um assassino das trevas chutou o cara no chão e devolveu o dinheiro para ela. Quando aquela nódoa brilhante apontou sua arma para ele, Aran cortou as calças do sujeito. E todo mundo começou a gargalhar do seu Peter milimétrico. Enquanto isso, Yuri e seus aliados abriam caminho até a capital por uma floresta completamente murcha. Os fazendeiros jogaram sujeira nele ao verem que ele havia prometido derrubar o Black King e protegê-los. Mas seus animais e meios de vida foram todos consumidos pelas trevas. Continuando o caminho, um homem desesperado os informou que sua aldeia estava coberta pela névoa negra e que os Cavaleiros Negros tinham invadido o lugar. Enquanto todos corriam para ajudar os aldeões, visões do Black King assombraram Yuri. E ao ver a névoa negra, ele ficou completamente paralisado em seus próprios pensamentos. Percebendo isso, Burkhart o encarou com um olhar cheio de desprezo. Aram e a velha bruxa também passavam por aquela aldeia. Ele mandou a senhora ir embora enquanto segurava o inimigo, e quando um soldado o atacou, Aram se moveu atrás dele e rasgou suas entranhas. Foi quando viu um aldeão prestes a ser morto por um soldado negro, mas Michidia disparou uma flecha direto no crânio do soldado para protegê-lo. Todos começaram a combater o inimigo, porém a névoa negra estava reduzindo o mana de todos. E quando Yuri se aproximou da aldeia, ficou apavorado ao ver os soldados negros sobrecarregando seus aliados. A espada de Aram foi arrancada da sua mão, então ele passou a usar artes marciais para derrotar os soldados negros. E ao ver ele lutando incansavelmente, restaurando o mana de seus aliados mesmo no limite das forças, Yuri viu um lampejo de si mesmo naquele cara. Com o mana restaurado, Juliana e os demais voltaram à ofensiva. E Aram, quase sem mana, roubou um pouco de Burkhart e partiu para cima dos inimigos. Finalmente entrando na briga de vez, Yuri abriu caminho até Aram e cortou cada soldado negro que aparecia na frente dele. Aram compartilhou um pouco do seu mana com Yuri, e com essa ajuda, Yuri conseguiu acumular uma quantidade enorme de energia e explodiu os soldados negros em 1000 pedaços. Um pedaço de sua roupa foi parar perto de Aram, e depois que se apresentaram, Aram desabou no chão. Cain mandou Marina usar sua magia de cura nele imediatamente, mas percebeu que ele tinha simplesmente desmaiado de exaustão. Descansaram em algumas ruínas próximas, e usando um corvo espião, Ironis descobriu que eles estavam indo para a vice-capital. Quando Aram acordou naquela noite, foi encontrar Yuri e devolveu o pedaço de roupa a ele. Sabendo que ele estava cansado e que os outros estavam voltando da patrulha, Fena fez jantar para todo mundo. E quando Yuri deu a primeira mordida, ele pareceu ter provado o pior prato possível na face da terra. Mas Aram comeu aquela comida como se nunca tivesse comido nada na vida inteira. Então Cain perguntou por que ele estava tão feliz comendo a culinária de Fena. Aram respondeu que era melhor do que comer lagartos. Enquanto o grupo elogiava Aram pelos esforços heróicos ao salvar os aldeões, o Grimório começou a liberar escuridão amaldiçoada e transformou tudo ao redor num deserto desolado. Quando finalmente parou, Fuena colapsou de exaustão. E ao ver várias páginas do Grimório ficando pretas, Aram perguntou a ela sobre o livro. Descobriu que era a cronologia de tudo sobre o mundo desde o início. E como o mundo estava manchado de negro e as trevas se espalhavam por todo lado, o Grimório estava escurecendo junto. Ao mesmo tempo, no castelo do Rei Demônio, o rei se divertia vendo as trevas se expandindo rapidamente.
Perguntou a Irone se ela havia localizado Pirika. Ela achava que Pirika havia morrido, mas o mundo ainda não havia chegado à ruína total. E enquanto ela estivesse viva, a esperança por um mundo melhor permaneceria. Sabendo disso, Yuri e seus amigos tinham certeza de que Pirika ainda estava lá fora. E como Aram não sabia nada sobre ela, Juliana explicou que ela era a vontade do mundo, e enquanto ela existisse, o mundo não poderia ser destruído. Mais tarde, enquanto Aram estava sentado sozinho perto de uma fogueira, Yuri foi até ele e perguntou por que ele queria se tornar mais forte. Yuri queria que Aram se juntasse ao exército voluntário, mas Aram preferia estar sozinho, já que havia lutado por conta própria a vida toda. E se Yuri não conseguiu derrotar o Black King mesmo com a ajuda de todos, não havia motivo para ele estar ao lado de alguém. Porém, era exatamente por isso que Yuri o queria junto, e forçou Aram a ouvir o que ele tinha a dizer. Viajando por alguns dias, o grupo finalmente chegou à Vice Capital e ficou chocado ao ver o exército negro dominando a cidade por completo. O general do exército ordenou às suas tropas que não deixassem um único soldado negro chegar à cidade, enquanto uma guerreira medíocre com a espada e um soldado chamado Dusty disputavam quem mataria mais soldados negros. Eles continuavam abatendo cada vez mais inimigos, mas o número deles simplesmente começou a sobrepassar tudo. Até que, para a surpresa do general, Yuri e seus aliados chegaram à cidade e liquidaram cada soldado negro na frente deles. Souberam que a muralha sul da cidade havia caído e que uma maga chamada Aludra estava defendendo as favelas, mas ela ficaria sem mana em breve. Enquanto conversavam, viram Aram pulando de soldado em soldado enquanto os matava, e o general disse a Yuri que ele havia encontrado um novo recruta formidável. Enquanto Marina e Fena curavam os soldados feridos, Aram continuava sua matança em série. E Yuri disse ao general para ajudar a Ludra, pois eles cuidariam de tudo por lá. Aram derrotou 3 soldados negros num instante, e quando viu uma nova horda se aproximando, roubou o mana de Burkhart para encantar sua espada. Com cada golpe da espada encantada, ele derrubava um bando de soldados. Mas Burkhart o agarrou pelo colarinho do nada, furioso por ele ficar roubando seu mana. Porém, antes de partir para cima dele de vez, teve que soltá-lo para ajudar seus aliados. E Aram observou Yuri e seus companheiros conectando seus manas entre si para realizar um ataque em cadeia. Com uma só espadada, Ken demoliu tudo à sua frente. Maid usou uma flecha poderosa para derrotar um grupo inteiro de inimigos. E Yuri explodiu os inimigos restantes acumulando todo o seu mana. O avanço do exército negro foi contido por hora. Impressionado com o ataque, Aram pediu que ensinassem a ele aquela técnica secreta. Mas era cedo demais, já que um ataque em cadeia exigia um vínculo sólido com os aliados. Chamando-o de inútil e muito pior, Burkhart passou a repreender Aram por roubar seu mana e mandou ele ir embora, pois humanos não deveriam ser capazes de mexer com o mana alheio. E havia muita coisa que eles não sabiam sobre ele. Triste e decepcionado, Aram saiu correndo. E quando Yuri tentou detê-lo, Burkhart achou que ele estava sendo mole demais com o garoto. Mas Yuri sabia que Aram tinha um enorme potencial. Foi quando acharam que a batalha havia acabado. Um cavaleiro negro de elite invadiu a cidade com suas tropas, e o mana de todos foi reduzido pela névoa negra. O soldado negro arremessou Yuri com seu escudo, e todos os santos cavaleiros formaram um círculo ao redor de Juliana para protegê-la. Enquanto isso, tendo corrido bem longe dos outros, Aram se lembrou de Yuri dizendo para nunca perder a fé, independentemente da circunstância, e se repreendeu por ter fugido dos aliados. Enquanto Ken e Yuri cortavam os soldados negros, Michidia disparava flechas de um ponto alto. E Marina sentia que não aguentariam por muito mais tempo. Os santos cavaleiros estavam ocupados defendendo Juliana, mas fora do campo de visão deles, o cavaleiro de elite lançou um ataque sombrio com seu machado em direção a ela. Burkhart se colocou no caminho do perigo para defender sua rainha. Foi ferido, e quando um soldado estava prestes a finalizá-lo, Aram apareceu e foi à loucura nos inimigos, matando uma dúzia deles num instante. Por causa do combate constante, sua espada barata quebrou, e um soldado conseguiu cortar seu ombro. Mas ele o jogou no chão e, pegando a espada de um cadáver, se fortaleceu e fortaleceu todos os seus aliados com seu mana. Então, arremessou a espada na direção de Burkhart, dizendo que estavam quites. Com o poder de Aram, os santos cavaleiros derrotaram os soldados negros restantes, enquanto Burkhart destruiu seu comandante e suas tropas, criando literalmente uma montanha de inimigos. Com a batalha encerrada, Aram se desculpou por ter fugido e disse a Yuri que ficaria, pois queria aprender mais sobre as habilidades deles. Ao pôr do sol, Yuri reuniu todos para contar o que o Black King havia dito sobre o destino do mundo, e disse que, enquanto todos estivessem vivos, nunca perderiam a esperança. Propôs então a formação de um esquadrão de supressão do Black King. Porém, Juliana achou que um esquadrão não seria suficiente e quis reunir tropas de todo o continente para formar um exército de supressão do Black King. Todos ficaram felizes vendo seu capitão de volta ao que era antes, e Aram decidiu se juntar ao esquadrão também. Como seu braço estava sangrando, Yuri o enfaixou com um pedaço de pano, e a cara de Burkhart pareceu a de alguém tentando desesperadamente não fazer algo feio dentro da armadura. Ele estava furioso com Aram no esquadrão,
e Juliana disse a ele para dar uma chance ao garoto. Ele foi embora e de repente colapsou no chão por causa de um ferimento recebido durante a batalha. Tendo-o levado para dentro do castelo, Juliana mandou curar Burkhardt e ordenou que ele fosse com Yuri. Ele ficou surpreso, pois achava que voltariam à capital sagrada juntos para reagrupar. Mas Juliana queria que ele auxiliasse Yuri em seu lugar e instruísse Aram, pois ela acreditava no potencial dele. Mesmo concordando, Burkhardt ficou se perguntando se ela o estava mandando embora, porque ele não conseguia mais protegê-la com aquela ferida. Enquanto isso, Yuri e Fena informaram Gilbert sobre a intenção de formar o esquadrão de supressão do Black King e sobre tudo o que aconteceu no Castelo Negro. Eles seguiam em direção às Torres dos Sábios para se encontrar com os 3 sábios, na esperança de que eles tivessem informações sobre o paradeiro de Pirika. Quando Juliana chegou para se despedir, Gilbert lhes deu um milagre mágico que permitiria a comunicação a longa distância, já que iriam seguir caminhos separados. Ao mesmo tempo, Aram foi ao mercado e pensou em roubar um pão, mas se conteve, pois não queria ser mais o que era antes. De repente, ele ouviu uma mulher gritando e correu para ajudá-la. Um ladrão estava com ela como refém na frente da banca de Dusty. E quando Aram estava prestes a dar uma lição no ladrão, ele derrubou a espada da mão do bandido. O ignóbil do Dusty aproveitou a chance para abraçar a mulher. O ladrão atacou Aram, mas ele esquivou dos golpes com facilidade e, pegando uma espada da banca de Dusty, empurrou o ladrão de volta com uma rajada de golpes. Quando ele ficou sob uma tenda, Aram cortou as cordas para prendê-lo e deixou os soldados o prenderem. Depois disso, Dusty elogiou Aram por ter escolhido aquela adaga, pois era a melhor arma que ele tinha no estoque. Quando Aram ofereceu devolvê-la, Dusty disse que era um presente por ter se juntado a Yuri. Com isso resolvido, Aram voltou a praticar esgrima com a nova espada, e ao ver aquilo, Burkhardt se lembrou do que Juliana havia dito sobre ajudá-lo a treinar. Foi então orientar Aram, mas ficou chocado ao ver uma espada tão cara em suas mãos. Achando que ele havia roubado, ordenou que revelasse de onde tinha tirado aquilo. Aram continuou insistindo que não havia roubado a espada, e quando Juliana e Yuri perguntaram o que estava acontecendo, Burkhardt os informou que Aram talvez tivesse roubado uma espada. Mas ficou provado errado quando Dusty apareceu e confirmou a história. Envergonhado, ele se desculpou com todos antes de ir embora. E Wayne perguntou a Juliana se estava certo enviá-lo com Yuri. Ela respondeu que o fez para que Burkhardt forjasse um vínculo mais forte com ele. Naquela noite, Yuri estava sentado sozinho, com dor por causa do enegrecimento em seu braço. E ao vê-lo, Fina ficou preocupada. Mas Yuri apenas disse a ela para ir descansar e agradeceu por tudo que ela havia feito por ele antes de ir embora. Chegando ao quarto, ele foi assombrado por seu alter ego formado pelo enegrecimento, que insistia em fazê-lo sucumbir às trevas. Quando finalmente se livrou dele, alguém bateu na porta. E era Aram, que contou que costumava roubar, mas não fazia mais isso. Yuri quis saber o motivo de Aram querer se tornar forte, e descobriu que toda a sua aldeia havia sido destruída pelo Exército Negro. Sendo o único sobrevivente, ficou sozinho desde então, indo de lugar em lugar, mas o Exército Negro vinha e destruía esses lugares também. Por isso queria se tornar forte, e pediu mais uma vez a Yuri que ensinasse a ele a técnica do ataque em cadeia. Mas ele não conseguiria aprendê-la até criar um vínculo sólido com seus aliados. Na manhã seguinte, Yuri e seus aliados se prepararam para viajar às Torres dos Sábios, e a Ludra, a Maga e o Mata-Dragões Vorg decidiram se juntar à jornada. O grupo se despediu de Juliana e foi em frente, descansando perto de um rio no meio da floresta. Enquanto todos se divertiam, Burkhardt ficou se perguntando o que diabos estava fazendo no meio de um bando de crianças. Quando Yuri pediu que ele treinasse Aram, ele se esquivou e foi mais fundo para dentro da floresta. Ficou ruminando sobre por que Juliana o havia separado dela. E trevas começaram a emanar do seu corpo, pois já estava em desespero. Ironis tentou fazer uma lavagem cerebral nele. E quando Burkhardt a empurrou de volta com uma espadada, ela surgiu trevas por todo o corpo dele. Fez ele acreditar que havia sido abandonado. E enquanto ele mergulhava cada vez mais nas trevas, seu corpo liberou uma onda sombria e o Grimório de Fena começou a liberar energia negra. Ao ver a névoa negra vindo da floresta, todos correram para ajudar Burkhardt. Mas Ironis os barrou convocando uma horda de soldados negros. Vorg destruiu 3 deles com uma única espadada de seu montante. A Ludra disparou seus feitiços do topo de uma montanha. E Aram, sem querer ficar para trás, entrou na batalha rapidamente e matou 3 soldados num instante. O Black King começou a fazer sua própria lavagem cerebral em Burkhardt, e Yuri conectou seu mana aos aliados para realizar um ataque em cadeia. O golpe de Kain e Maid eliminou a maioria dos soldados negros, e Yuri destruiu o resto explodindo-os com seu mana. Mas foram tarde demais. Burkhardt havia jogado fora o brasão dos Santos Cavaleiros, e após se transformar em demônio, a primeira coisa que fez foi atacar Aram, mas Yuri interveio e o defendeu. Burkhardt continuou atacando Yuri, e após derrubar Kain, criou uma montanha para se proteger dos ataques à distância de Mudra e Mishidia. Quando estava prestes a atacar Aram novamente, Ironis o ordenou a recuar por hora, pois seu propósito naquele dia era apenas fazer Burkhardt se juntar ao Black King.
e todos o viram partir com tristeza nos olhos. Enquanto o grupo inteiro se afundava em tristeza pela traição de Burkhart, Yuri informou Juliana sobre o ocorrido usando o dispositivo de comunicação de Gilbert, dizendo que deveria ter percebido a mudança nele mais cedo. Mas Juliana não quis que ele se culpasse por isso. Ao encerrar a comunicação, a Santa Noite Ares chegou da capital para informar que a cidade estava em chamas. Grupos rebeldes a favor do Black King vandalizavam a capital ateando fogo nas coisas e destruindo propriedades públicas, pois acreditavam que estavam ajudando as trevas a se espalharem e que o Black King os pouparia. Um velho cavaleiro chamado Cervantes derrotou alguns desses rebeldes, mas torceu as costas sem querer, e seu subordinado teve que socorrê-lo. Aenslaug reuniu os cavaleiros e ordenou que se concentrassem em evacuar os cidadãos e fechar as vias que levavam à praça central. Outro cavaleiro de elite ajudou o esquadrão de Cervantes, que estava sendo sobrecarregado pelos rebeldes, e em pouco tempo a maioria deles foi detida. Os cidadãos culpavam os cavaleiros por não os ter protegido, e quando as coisas pareciam estar finalmente sob controle, viram um rebelde prestes a explodir tudo perto de uma mulher. Ares conseguiu detê-lo no último segundo. Com Juliana de volta à capital sagrada, ela exigiu imediatamente que Aenslaug lhe desse todos os detalhes e soube que, desde a derrota deles, motins estavam eclodindo por toda a capital, pois aquelas pessoas queriam se juntar ao Exército Negro. O rebelde, capturado por Ares, revelou ser um garoto que acreditava que o mundo estava condenado, e Ares estava prestes a dar uma surra nele. Mas Juliana ordenou que o soltasse e pediu ao garoto que dissesse o que tinha em mente. Ele acreditava que o mundo não poderia mais ser salvo, então o único jeito de sobreviver era se juntar ao Exército Negro e se tornar um demônio. Ouvir alguém querendo se tornar um demônio deixou Juliana furiosa. Então ela perguntou ao garoto se ele entendia as repercussões de ir tão longe assim, e começou a chorar lembrando de Burkhart. Ao mesmo tempo, os cavaleiros concentravam atenção para conter o restante dos rebeldes que agitavam a cidade, e Juliana foi encontrar sua irmã Lausi. Ela se culpou por não ter mantido a capital em segurança na ausência dos irmãos. Mas Aenslaug a lembrou de que eles haviam assumido os deveres da Santa Rainha juntos. Então, a culpa era de todos os três. Depois do reencontro entre os irmãos, Wayne informou que Lord Shusa ainda estava estacionado perto do Santo Reino e sugeriu solicitar que ele se juntasse ao exército de supressão do Black King. Juliana então ordenou que enviasse um mensageiro imediatamente. Descansando à noite no caminho para a Torre dos Sábios, Yuri se contorcia de dor por causa do enegrecimento em seu braço direito. E ao vê-lo, Fena correu para ajudá-lo e acabou caindo diretamente em seu peito nu e musculoso. Sim, meu povo. Ela usou o poder do Grimório para aliviar a dor dele, mas não conseguiu curar nenhum dos danos nem a dor causada pelo enegrecimento. Tentou de novo, e a frustração tomou conta dela. Yuri a acalmou, e ela começou a chorar diante da própria impotência. Ao ver os dois juntos assim, Aram estava prestes a perguntar se iam fazer um bebê, mas Cain o arrastou antes que tornasse tudo constrangedor. Após alguns dias de viagem, o grupo finalmente chegou à Torre dos Sábios, mas foram recebidos pelo exército do feiticeiro, que os atacou imediatamente com uma bola de fogo. A Ludra a bloqueou antes que pudesse machucar alguém. Yuri disse que ia lutar contra o Black King de novo e precisava do poder do sábio, mas Mairi, o sábio, queria que eles provassem seu valor e ordenou que Velnar os atacasse. Ele bombardeou o grupo com bolas de fogo, mas a Ludra ergueu um escudo defensivo para bloquear o ataque. Com os outros feiticeiros atacando também com seus feitiços, Kain, Vorg e Mishidia rapidamente se ajudaram mutuamente, cancelando a magia deles, e Aram foi em direção a Velnar para pará-lo. Mas uma garota com um montante maior do que ela própria interferiu. Yuri rapidamente foi ajudá-lo, mas Velnar recuou e canalizou seu ataque definitivo em direção a Aludra. Ela havia esgotado seu mana e não conseguia mais bloquear, mas Aram lhe emprestou um pouco, e ela conseguiu deter sua enorme bola de fogo e atirou meteoros sobre o exército dos feiticeiros. Aram perseguiu a garota com o montante, mas antes de cruzar espadas com ela, a sábia do destino, Fatima, interrompeu a luta. E Aram ficou chocado ao ver o quanto ela estava, bem, como vou dizer, pouco coberta. Com a luta encerrada, o grupo encontrou os três sábios dentro da torre. Mostrando a eles o castelo imperial do Black King, Mairi começou a discorrer sobre teorias e suas pesquisas. Dilma e Fátima estavam fartas da tagarelice interminável daquele inútil, então o amarraram e disseram a Yuri e aos outros que a barreira de elemento negro ao redor do castelo havia ficado tão poderosa que ninguém conseguia mais penetrá-la. Dilma quis saber se Yuri realmente achava que conseguiria fazer as pessoas o seguirem após ter falhado uma vez, e ele respondeu que não saberia até tentar. Quando Yuri perguntou sobre Pirika, Fatima disse que não sabia do paradeiro dela, mesmo sendo a sábia do destino, exceto pelo fato de que ela estava em um lugar do qual não conseguia escapar sozinha. Mesmo assim, sugeriu que fossem até a passagem do labirinto para encontrar a resposta. O grupo saiu da sala e Aram topou com Velnar, que começou a chamá-lo de perdedor nojento e inútil. Klaus disse a ele para suavizar a zoeira, e Aram perguntou se eles iriam lutar contra o Exército Negro.
Eles revelaram que o exército dos feiticeiros não podia agir sem a Torre dos Sábios. Enquanto isso, Kadia se desculpou com Aludra e Vorg por tê-los atacado. Mas Aludra sabia que ela estava apenas seguindo ordens dos sábios. Quando Miri apareceu na sala, perguntou se os dois estavam indo embora e soube que ficariam na Torre dos Sábios por enquanto, pois precisavam descobrir algo sobre a capital sagrada. Aludra e Miri começaram uma discussão sobre quem tinha o maior número de vítimas, e o restante do grupo se vestiu com roupas de inverno para a jornada até a nevada passagem do labirinto. Por sorte, Velnar, Kadia, Kain, Klaus e a garota com o montante se juntaram a eles sob as ordens de Miri, que tinha interesse em um artefato recentemente descoberto na passagem. Ao chegar à nevada passagem do labirinto, o grupo foi emboscado por esqueletos negros, e a área ao redor foi afetada por uma nevasca negra. Kadia e a garota cortavam os esqueletos, Velnar os queimava com fogo, e Aram os chutava até o osso. Mas não importava quantos esqueletos derrotassem, eles continuavam ressuscitando por causa da nevasca negra. Sem alternativa, o grupo ganhou tempo para Marina canalizar um feitiço de área ampla que evaporou os esqueletos do mundo. Aram ficou surpreso de que uma curandeira inútil como ela pudesse ser útil em combate, e Marina ficou furiosa com o comentário. De repente, ouviram uma bolota de pelo gritando enquanto fugia dos esqueletos negros, e ela pulou bem na cara de Aram. Ele desviou das flechas dos inimigos enquanto segurava a criaturinha fofa, e Velnar aproveitou a distração para canalizar sua magia e queimar os esqueletos em cinzas. Assim eles não conseguiriam se regenerar. Porém, por causa do ataque de fogo, a neve abaixo de Aram derreteu, e quando Yuri tentou resgatá-lo, os dois acabaram caindo do penhasco. Velnar chamou os dois de patéticos por caírem de um penhasco, mas Klaus o lembrou de que a culpa era dele por usar um ataque de fogo tão gigantesco num ambiente nevado. Kadia quis ir procurá-los, mas Kain sugeriu que era melhor encontrar primeiro os sprites da terra e pedir ajuda, já que eles conheciam melhor aquele terreno. Fuina estava preocupada com os dois, pois o elemento negro era forte nas montanhas. Mas por enquanto os dois estavam bem, tentando achar um abrigo. A bolota de pelo ainda estava com Aram, e como ele já havia dado um nome à criatura, Yuri disse a ele que seria responsável por domesticá-la. Com o elemento negro ficando mais forte e a nevasca piorando, Yuri queria parar e montar um acampamento. Porém, quando Aram quis continuar, Yuri explicou que o frio drenaria sua energia, então seria melhor construir uma caverna de neve e esperar o clima melhorar. Enquanto isso, o restante do grupo chegou até os sprites da terra, e quando os informaram sobre a situação de Yuri e Aram, eles concordaram imediatamente em ajudar, pois era por causa de Yuri. Descansando no acampamento de neve, Aram tentou usar o dispositivo de comunicação de Gilbert para contatar alguém, mas a nevasca negra estava atrapalhando. Ele ainda achava que deveriam continuar caminhando, mas Yuri tinha certeza de que Fina e os outros já haviam pedido ajuda aos sprites da terra, então era melhor ficar no lugar. Aram ficou se perguntando se seus amigos realmente viriam por ele no meio de uma nevasca negra, e a confiança de Yuri neles o fez sentir uma pontada de inveja. Nunca teve amigos na vida e sempre teve que fazer tudo sozinho, mas Yuri tinha certeza de que ele eventualmente faria bons amigos também. Enquanto esperavam, seus amigos deixaram a segurança da casa dos sprites da terra para procurá-los na nevasca negra, e Fena e Marina foram verificar o artefato dentro da montanha. Marina conseguiu sentir que o artefato estava transbordando de energia mágica imensurável, e o Grimório informou que o artefato era uma lâmina da esperança para cortar as trevas. Ainda esperando na caverna, Aram sentiu sono e decidiu dar uma saída para resolver um problema fisiológico. Mas a nevasca negra piorou de repente. Quando Yuri saiu para procurá-lo, seu alter ego formado pelo enegrecimento disse a ele para não procurar Aram, pois a culpa era dele mesmo por ter se perdido. Yuri ignorou, mas o alter ego o parou novamente e perguntou por que ele continuava resistindo quando já havia perdido. Lembrou Yuri de como seus amigos confiaram nele, como o povo dependia dele para salvá-los do sofrimento e da dor, mas ele não conseguiu estar à altura das expectativas e parou de ser o herói deles. Devastado pelos comentários, Yuri atacou seu alter ego, mas foi arremessado contra uma parede de pedra. Quando estava prestes a ser derrotado, Aram o protegeu, bloqueando o ataque do alter ego, e começou a lutar contra os esqueletos do exército negro que apareceram diante deles. Yuri disse a Aram para recuar, pois queria derrotá-lo sozinho. Mas Aram o lembrou da época em que Yuri disse a ele para se apoiar nos outros. Impressionado pelas palavras, Yuri recobrou os sentidos e liberou seu mana para explodir os esqueletos, enquanto Aram os cortava. Os dois lançaram um ataque em cadeia juntos, e como Aram havia desejado isso a vida toda, ficou completamente feliz. De repente, um velho chamado Baltazar apareceu e usou seus poderes para livrar as montanhas da nevasca negra. Era o mestre de Fátima, o sábio do destino anterior, e a bolota de pelo estava escondida em seu chapéu. Ela correu imediatamente de volta para Aram, e Baltazar perguntou a Yuri por que ele resistia, já que acabaria sendo consumido pelas trevas. Yuri respondeu que não queria ficar parado de braços cruzados e preferia morrer ajudando o mundo enquanto ainda era ele mesmo. Baltazar ficou satisfeito com a resposta,
e desapareceu. Quando os amigos de Yuri finalmente os encontraram, foram para a casa dos Sprites da Terra dentro das montanhas. E enquanto desfrutavam de um banquete, o Sprite da Terra Alga e o Sprite do Fogo Rolo concordaram em se tornar parte do exército de supressão do Black King de Yuri. Todos comeram à vontade e ficaram bêbados de felicidade. E no dia seguinte, partiram em jornada para a Ilha das Almas em busca de Pirika. Mas seu caminho foi bloqueado por Shuza e seu exército. Todos ficaram animados ao vê-lo, mas Shuza não tinha intenção alguma de ajudá-los. Queria o Grimório das Correntes para si mesmo, para derrotar o Black King sozinho e governar Igra. Juliana havia informado a Yashitsugu e a Shuza que Yuri estava formando um exército para derrotar o Black King e pedido que o auxiliassem, mas eles não tinham planos de lutar com ele e queriam derrotar o Black King por conta própria. Aram ficou furioso e começou a insultar Shuza. Então Yashitsugu lembrou de que ele estava falando com o primeiro e o segundo Lorde de um dos 9 territórios do continente. Shuza foi em direção a Fuena para tomar o Grimório das Correntes, mas Aram se colocou como um escudo entre os dois. Shuza o atacou e Yuri teve que intervir para bloquear a espada dele, mas não era páreo para a habilidade de Shuza e foi mandado longe. Fuena lembrou a Shuza que o poder do Grimório das Correntes só se manifesta para os escolhidos, mas o plano de Shuza era fazer com que ele o escolhesse, assim como o Black King havia feito. Yuri o atacou, e na capital sagrada, Juliana agradeceu aos irmãos por dividirem com ela os deveres da Santa Rainha por conta da sua falta de experiência. Mas agora, como sucessora ao trono, ela queria cumprir esse dever por conta própria, pois havia instabilidade entre o povo e apenas uma governante poderia acalmar seus medos. Enquanto sua sucessão ao trono era revelada ao público, Yuri continuava a batalha com Shuza e ordenou a Aram que protegesse Fena. O exército de Shuza se aproximava lentamente e Yashitsugu foi à ofensiva contra os aliados de Yuri. Velnar e Kadia batalhavam com ele por meio de ataques mágicos, enquanto Caim e Mia lidavam com o exército de Shuza com espada e flechas. Yuri implorou a Shuza que parasse de lutar, mas ele se recusou a ouvir qualquer coisa que dissesse. Removendo a armadura, revelou que já havia sucumbido às trevas, e planejava usar o poder do enegrecimento para se tornar o próximo Black King e governar Igra. Ele imediatamente foi à ofensiva contra Yuri, e Aram quis ajudá-lo, mas precisava proteger Fuena do exército de Shuza. Fuena correu para assistir Yuri, e junto com Mishidia, elas acumularam seu mana e lançaram um ataque em cadeia contra Shuza. Mas ele quebrou o ataque e Yuri levou uma surra e tanto. Com ele fora do caminho, Shuza foi tomar o Grimório de Fuena, e Aram tentou desesperadamente detê-lo, mas Shuza era forte demais. Acabou roubando o Grimório dela e arremessou Fuena contra uma flecha, o que fez Yuri ficar furioso e ir em direção a ele de novo. Mas espadas chovendo do céu bloquearam seu caminho, e um demônio de nível calamidade chamado Alzada apareceu diante dele. Ironize e Burkhart também apareceram, e queriam que Shuza se juntasse a eles. Quando ele se recusou, Ironize ordenou a Alzada que o atacasse. Ela caiu sobre os soldados de Shuza com uma rajada de golpes cortantes, e Shuza matou seu próprio soldado que estava com medo de Alzada e hesitou em atacá-la. E os aliados de Yuri agora redirecionaram toda a atenção para os demônios. Ironize convocou o exército negro e pediu a Yuri que se juntasse a eles, já que ele estava enegrecendo por dentro. Quando resistiu, seu alter ego disse que ele havia falhado em proteger seus amigos de novo, e deixado o Grimório das Correntes ser roubado. Yuri não tinha como discordar, e isso fez o enegrecimento liberar ainda mais trevas de dentro dele. Ao ver Yuri sucumbindo às trevas, Aram se levantou e estava prestes a ajudá-lo, mas Burkhart o deteve. Por ora, Yuri conseguiu escapar do impulso de se tornar um demônio e empurrou Ironize para longe, que por pouco o tinha desta vez. Yuri começou a atacá-la desesperadamente e disse que ele e seus amigos não vacilariam. Então, Ironize perguntou por que Burkhart havia decidido se tornar um demônio. Parando-o com suas trevas, ela mandou que ele olhasse para seus amigos, que lutavam para lidar com os demônios e com o exército negro. Com seus amigos encurralados pelas forças das trevas e perdendo a batalha, Yuri afundou no desespero. E Ironize, junto com seu alter ego, não paravam de lembrá-lo da sua própria incapacidade de defender quem amava. Ele sentiu que não conseguia mais proteger ninguém, e atacou seu alter ego, mas caiu na armadilha dos inimigos e, por acidente, perfurou o coração de Cain com a própria espada. Ele morreu nos seus braços, e ao ver o sangue de Cain escorrendo pela lâmina, Yuri se fundiu completamente com as trevas. Foi envolto em uma quantidade absurda de energia sombria, enquanto seus pensamentos lembravam seus ideais, suas ambições, e como havia falhado em tudo. Enquanto se transformava em demônio, Juliana se dirigia ao povo como sua nova governante, tentando reerguer o moral de todos. Mas as pessoas estavam furiosas com ela e a culpavam pela derrota na guerra. Quando seu pai foi morto pelo exército negro, ela também afundou nas profundezas do desespero, assim como seu povo, e se jogou na batalha para vingar a morte dele. Foi Yuri quem a ajudou a passar por aqueles momentos difíceis. E assim como ele se tornou uma luz para ela, agora ela planejava fazer o mesmo pelo povo.
As pessoas finalmente a enxergaram como sua nova governante, e Juliana seguiu com seu discurso. Aos poucos, ela conquistou os corações do povo, e foi coroada rainha do Santo Reino. Enquanto isso, a pessoa que ela admirava havia sucumbido às profundezas do desespero, assim como ela um dia, e se transformado em demônio. Com seus recém-adquiridos poderes, Yuri se ergueu no ar de forma ameaçadora, e encantando sua espada com o poder das trevas, atacou Aram e cobriu a área inteira numa nuvem de poeira. Quando a poeira baixou, Aram perguntou a Yuri por que ele havia se fundido com as trevas, e Shusa finalmente teve um motivo para abatê-lo. Ele cobriu sua katana com mana e atacou Yuri com um golpe de aura, mas a ousada o bloqueou e convocou 2 golems divinos. Ironis abriu um portal de volta ao castelo do Black King, e Aram disparou em direção a Yuri para impedi-lo. Mas Burkhart bloqueou seu caminho criando uma montanha, e Yuri entrou no portal. Lutando contra os golems, Shusa se envolveu com o poder das trevas e os destruiu com um golpe de poder imenso. Ironis e os outros voltaram ao castelo após a derrota dos golems, e os aliados de Yuri ficaram desolados com sua traição. Todos foram até ruínas próximas para que Marina pudesse cuidar de Cain, mas o máximo que ela conseguia fazer era manter o ferimento fechado. Precisariam levá-lo a outros curandeiros para uma cura completa. Mas Shusa bloqueou o caminho mais uma vez, pedindo que se juntassem a ele, já que seu líder havia sucumbido às trevas, e só ele poderia colocá-los a bom uso agora. Kater se recusou a ouvir qualquer coisa que aquele inútil tinha a dizer, e Shusa avisou que não toleraria ninguém no seu caminho, jurando cortar qualquer um, não importava o quanto fossem influentes. Chamando-o de cara inútil, Aram ordenou que Shusa devolvesse o Grimório das Correntes, e Yashitsugu ficou furioso ao ver seu mestre sendo desrespeitado. Mas Shusa o deteve e perguntou a Aram o que ele planejava fazer após Yuri tê-los traído. Aram, porém, não acreditava que Yuri os havia traído. Achava que ele estava perdido, e disse que deveriam ir ajudá-lo da mesma forma que ele sempre esteve lá por eles. Naquele instante, Shusa disparou um ataque em Aram, mas ele não vacilou nem um pouco. Isso deixou Shusa curioso sobre como eles pretendiam resgatar Yuri. Então ele foi embora. Enquanto isso, no continente demoníaco, o Black King deu as boas-vindas a Yuri nas trevas e ficou feliz ao saber que ele havia perdido a esperança no mundo, jurando ajudá-lo a transformá-lo em pó. Com a luz do novo dia iluminando o céu, Kadia e os outros magos planejaram voltar às Torres dos Sábios. Marina e Mishidia subiram numa carroça para levar Caim à vice-capital. Fona e Aram ainda pretendiam ir à Ilha das Almas, pois acreditavam que era a melhor opção. Mas antes de partir, Kadia disse a Fona para não se culpar pelo que havia acontecido com Yuri. Enquanto música entoava uma de suas belas canções, todos os aliados de Yuri seguiram seus caminhos com objetivos próprios. Descansando à noite, Fina tomou banho num lago, enquanto Aram preparava o jantar para os dois. A bolota de pelo estava preocupada com Aram, mas ele estava bem, e achou que ela deveria estar preocupada com Fena, já que ela estava se esforçando demais por causa de Yuri. Quando Fena voltou do banho, os dois se sentaram juntos para comer, e Aram foi na pilha dela para saber sobre as aventuras de Yuri. Queria saber como Yuri havia conseguido derrotar um dragão. Então, Fina contou que o dragão era o guardião do deserto, mas havia sido contaminado pelo enegrecimento. Depois de desviar das chamas do dragão, Cain e Mishidia usaram um ataque em cadeia para enfraquecê-lo, e Yuri acumulou todo o seu mana para explodir o dragão, derrotando-o naquele instante. Com a derrota, o dragão recobrou a consciência e implorou aos heróis que pusessem fim à sua vida, pois havia atacado o povo do deserto que deveria proteger e não merecia mais viver. Com a aprovação do povo do deserto, Yuri agradeceu ao dragão por ter protegido a cidade todo aquele tempo, e encerrou sua vida. Sabendo como Yuri era de coração mole, Fina se sentiu miserável ao pensar que todos o forçaram a tirar a vida do dragão, e achou que o peso que todos colocaram sobre Yuri foi o que o fez sucumbir às trevas. Aram disse que a culpa era do Black King, mas Fina não parava de se responsabilizar por tudo. Na tentativa de acalmá-la, Aram começou a contar uma história. Antes de conhecer Yuri, ele achava que ele devia ser muito forte, já que um ninguém como ele conseguira reunir tantas pessoas e se tornar o capitão do exército voluntário. Mas depois de conhecê-lo, percebeu que Yuri não era suficientemente forte e tinha fraquezas próprias. Por ser amigo dele, sentia que deveriam ajudar Yuri a superar essas fraquezas. Ouvindo isso, Fina desabou em lágrimas e deixou sair todas as emoções que havia guardado no fundo do coração. Finalmente, chegando à vice-capital, os curandeiros trabalharam sem parar para curar Caim. E Mishidia ficou feliz que Marina finalmente tivesse chance de dormir, já que ela a mantinha acordada com seus poderes durante toda a jornada. Ela informou Juliana sobre tudo o que havia acontecido. E quando Ainslau soube, afundou no desespero, achando que era impossível se recuperar daquela derrota. Mas Juliana sabia que não adiantava lamentar o que já havia acontecido, e planejava se encontrar com Shusa para chegar a uma trégua. Como nova governante do Santo Reino, ela sabia que era sua responsabilidade proteger o povo, e para isso, estava pronta para derrubar qualquer um que ficasse no seu caminho, fosse Yuri ou Shusa. Ao mesmo tempo, os sábios foram informados sobre o artefato escondido na passagem do labirinto, e perceberam que havia uma canção gravada nele.
Quando Kadia e os outros retornaram, os sábios souberam sobre Yuri. E Fátima achou que a queda de Yuri nas trevas devia ser necessária para que uma nova luz de esperança renascesse. Enquanto isso, Aram e Fina finalmente chegaram à Ilha das Almas após uma longa jornada, mas Yuri já estava lá antes deles. Enquanto viajavam de barco para chegar à ilha, Aram se lembrou de ter perguntado a Yuri por que precisavam ir até lá, e soube que a Árvore do Mundo existia naquele lugar. Igra vivia dentro dessa Árvore do Mundo e era especial até mesmo entre as fadas, pois tinha consigo outro grimório com toda a história do continente de Igra. Ao desembarcar na costa coberta de trevas, os dois foram imediatamente atacados pelos Cavaleiros Negros. Mas por sorte, a fada Vinto os resgatou e ordenou que a seguissem em direção à Árvore do Mundo, pois sabia que queriam ver Igra. O caminho à frente, porém, era um campo de batalha, e Raf Fuller lutava como um guerreiro solitário, derrotando cada cavaleiro negro que se aproximava. Ele ordenou que Vinto corresse em direção à Árvore do Mundo, mas a bolota de pelo detectou uma quantidade catastrófica de energia sombria se formando, e Yuri apareceu diante deles a partir dela. Ele atacou Aram sem hesitar. Aram o bloqueou e perguntou por que ele estava lá, mas Yuri não respondeu, e simplesmente o empurrou para trás. Aram continuou tentando raciocinar com ele, mas Yuri estava com uma cara de quem não ligava a mínima. Ele lançou um corte sombrio em direção a Aram, que não conseguiu bloquear, e Raf Fuller teve que usar o próprio corpo como escudo para defender Vinto e Fena. Percebendo que conversa não ia adiantar, Aram fortaleceu sua espada com mana e saltou em direção a Yuri com um corte descendente. Mas Yuri deu um passo pro lado e o chamou de fraco nojento. Aram continuou tentando acertar Yuri, mas ele desviava de todos os golpes e jogou Aram pra longe com magia sombria. Ao ver Aram sendo derrotado, Vinto fortaleceu Raf Fuller com sua magia, e ele usou todas as suas forças para atacar Yuri e abrir uma brecha para os outros escaparem. Aram reclamou num primeiro momento, pois queria continuar lutando contra Yuri, mas logo percebeu o verdadeiro objetivo e levou Fina até a Árvore do Mundo. Igra os acolheu após protegê-los do bombardeio do Exército Negro, e chegaram a uma cidade subterrânea construída dentro da árvore. Quando chegaram ao Grimório, os três foram teleportados para memórias diferentes dentro dele. Aram ficou confuso com o que estava acontecendo, então Igra explicou que estavam vendo a história do continente registrada no Grimório em detalhes riquíssimos. Ele achou que era a mesma coisa que o Grimório das Correntes, então Fena lembrou que o Grimório das Correntes era a história do mundo inteiro, mas esse Grimório continha apenas a história do continente de Igra, porém, com muito mais detalhes. Igra reproduziu a memória da batalha com o Black King para encontrar Pirika, e Aram viu como Yuri levou uma surra e tanto. Tentou ajudá-lo, mas o mundo dentro do Grimório não podia ser influenciado. Começaram a procurar Pirika a partir daquele ponto, e viram Yuri sofrendo sozinho após a derrota para o Black King. Mas enquanto inúmeras memórias surgiam diante dos olhos deles, Yuri havia invadido a cidade dentro da Árvore do Mundo, e enquanto Raf Fuller batalhava com ele, Vinto tentou fugir com o Grimório, mas Yuri a deteve explodindo uma casa. Raf e Yuri continuaram trocando golpes, e Yuri saiu por cima derrubando-o no chão. Vinto correu para ajudá-lo com sua magia, mas Yuri disparou um raio das trevas nela, fazendo Raf colocar a vida em risco mais uma vez por ela. As trevas agora envolveram o Grimório, e todos dentro dele foram separados quando o Grimório foi corrompido. Aram foi teleportado para uma memória de quando Yuri se deparou com o Exército Negro pela primeira vez, e o viu dando o máximo para derrotá-los, mas sendo derrotado instantaneamente por ser fraco demais. Por sorte, um herói apareceu e destruiu a horda do Exército Negro, acumulando todo o seu mana e os explodindo, igualzinho ao que Yuri fazia no presente. Ele pediu ao herói que o treinasse, pois queria aprender aquele golpe. O herói disse que levaria anos para aprender, mas acreditava que se Yuri não perdesse de vista seu objetivo, um dia conseguiria, e essas palavras acenderam uma fagulha dentro dele. Aram o viu treinar incansavelmente sozinho a partir daí, e um dia, quando sua aldeia foi atacada, Yuri correu para derrotar o Exército Negro. Partiu 2 de seus soldados ao meio, e ao se deparar com o líder deles, começou imediatamente a trocar golpes. Logo conseguiu desarmar o inimigo e acumulou todo o seu mana para destruir o Cavaleiro Negro de Elite no infinito, igualzinho ao que o herói havia feito. Mesmo assim, apesar de ter derrotado o Exército Negro que atacou sua aldeia, não conseguiu proteger ninguém, e foi o único sobrevivente naquele dia. Foi aí que percebeu que nunca mais queria ver aquela cena trágica, e jurou derrotar o Black King. Conforme as memórias continuavam, Aram descobriu que Yuri estava enegrecendo, e sabendo que lhe restava pouco tempo, Yuri pediu desculpas a Kain por não ter conseguido derrotar o Black King. Implorou que ele guiasse Aram em seu lugar, pois acreditava que ele era um raio de esperança naquele mundo de trevas. De repente, Aram foi teleportado para a passagem do labirinto, e encontrou Baltazar lá, mas ele não era uma memória. Não havia nada que Baltazar não pudesse fazer. Então, Aram fez um pedido a ele, mas sendo o maior idiota que já pisou neste planeta, pediu para se tornar mais forte em vez de pedir a Baltazar que os ajudasse a derrotar o Black King. Aceitando o pedido, Baltazar mostrou a ele Yuri caindo de um penhasco no caminho para a passagem. Aram o agarrou,
Assim como Yuri havia feito na realidade, e após cair e soltar a mão algumas vezes, finalmente conseguiu segurar com uma única mão. Mas o Yuri das Trevas pisou na sua mão, e Aram lutou para continuar segurando. Yuri queria que ele o soltasse e tentou libertar a mão, mas Aram a agarrou de volta, dizendo que jamais conseguiria soltá-lo, pois foi Yuri quem o salvou quando ele estava sozinho. Quando o Yuri das Trevas estava prestes a atacá-lo, Aram ajudou Yuri a subir o penhasco, e enquanto distraía sua versão sombria, canalizou seu mana e copiou o golpe definitivo de Yuri para derrotar o inimigo. Quando estavam a salvo, Pirika falou com ele, revelando que retornaria quando todos encontrassem a luz da esperança de novo. Depois disso, Aram voltou ao mundo real, e com um sorriso enorme no rosto, Fina revelou que também havia ouvido Pirika. Raph estava gravemente ferido, mas queria que Fina curasse sua filha idiota, que segurava o grimório nos braços, agora manchado de negro. Após saber sobre Pirika, Fena e Aram foram à cidade do deserto sob instrução de Baltazar, que os mandou ir ao Lago de Areia, pois um novo dragão guardião emergiria lá. A rainha do deserto, Ashren, concordou em ajudá-los, pois confiava em Baltazar. E seguindo suas instruções, Fa trouxe uma tábua de runas encontrada no santuário onde o último dragão havia sido derrotado. Queriam que a lendária Sprite da floresta, Música, cantasse as runas gravadas na tábua, pois acreditavam que isso despertaria a nova divindade guardiã. Mas antes de ir procurá-la, um soldado chegou e informou a Ashren que o exército de Shuza se aproximava, com mais de 10.000 homens. Quando o califa e a rainha ordenaram que o exército se formasse, o soldado pediu que esperassem, e revelou que outro exército havia vindo para enfrentar Shuza, os Cavaleiros do Santo Reino, liderados pela Santa Rainha Juliana. Ela sentia que não havia outra escolha a não ser lutar contra Shuza, já que todos os mensageiros que enviara foram mortos por ele. Mas Califa interviu antes que ela pudesse avançar com o exército, e quis resolver a questão com ele na cidade do deserto. Mesmo sem intenção de negociar, Shuza achou a proposta divertida. Queria se divertir às custas de Juliana, então aceitou. Quando Juliana também aceitou, Califa a levou até o local do encontro, e ela ficou feliz ao ver era lá. Enquanto Fena e Fa procuravam música, as negociações entre os dois líderes começaram. Shuza provocou Juliana, pedindo que entregasse seu exército para que ele pudesse derrotar o Black King. Quando ela recusou, lembrou que seu estandarte, Yuri, e um dos seus cavaleiros mais leais haviam sucumbido às trevas. Então ela não merecia ser a comandante dos Santos Cavaleiros. Sabendo que Shuza era especialista em provocações, Califa achou que aquela reunião não ia acabar bem. De repente, foram informados que o exército negro havia invadido, e Aram foi visto lutando ao lado do exército de Shuza. Juliana não tinha tempo de reunir seu exército, então decidiu enfrentar o exército negro com os 100 soldados que a acompanhavam. Os demônios também entraram na luta, e quando Shuza pisou no campo de batalha, Alzada o atacou com seu imenso arsenal de espadas. Ela foi em direção a ele, mas quando ele bloqueou seus ataques, ela convocou seus golems e jogou espadas nele. Enquanto os golems o mantinham ocupado, ele ficou encurralado contra uma parede, e Alzada fez chover espadas sobre ele. Ele conseguiu desviar e empurrou Alzada para longe quando ela foi finalizar o ataque, enquanto destruía seus golems ao mesmo tempo. Como era uma marionete, Alzada conseguia usar partes do corpo separadamente, e conseguiu arranhar o rosto dele com um dos seus braços. Ele encantou a espada em preparação para o duelo com Alzada. Juliana se deparou com Burkhart após derrotar alguns soldados negros que a perseguiam. Burkhart a chamou de miserável, e como mal conseguia suportá-la, atacou Juliana e a arremessou para longe. Antes que ela pudesse se recuperar, foi em direção a ela de novo, e Juliana lutou para bloquear a rajada de golpes dele. Depois de reclamar que ela o havia descartado, ele destruiu suas entranhas. E em extrema dor, Juliana disse a Burkhart que só estava fazendo o que era melhor para ele. Mas para ele, tudo eram desculpas. E quando estava prestes a decapitá-la, Ainslaug defendeu sua rainha. Ao mesmo tempo, Aram e Califa acabaram de costas um para o outro enquanto combatiam os soldados negros. Califa estava preocupada que tanto Shuza quanto Juliana aproveitassem qualquer oportunidade que aquela batalha apresentasse para atacar o oponente, pois se qualquer um tivesse sucesso, um banho de sangue se seguiria. Com Shuza ocupado com Alzada, Yashitsugu aproveitou a distração para cortá-la ao meio, mas ela era uma marionete, e isso não causou nenhum dano. Vendo Shuza focado em Alzada, Juliana o atacou, e pensou que se não fosse por ele, Yuri ainda estaria com eles. Com as espadas se chocando, Juliana perguntou por que ele estava no caminho dela para derrotar o inimigo, mas Shuza disse não ter nenhuma explicação para uma chorona como ela, e a empurrou para trás. Porém, Juliana usou mana sagrada para fortalecer sua espada e conseguiu arremessar Shuza contra uma parede, sobrecarregando-o com golpes. Sabendo que não conseguiria derrotá-la apenas com sua força, Shuza usou o poder das trevas para lançar um raio de trevas concentrado nela. Mas Juliana o deteve com sua magia sagrada, e os dois se encararam mais uma vez.
Por causa do ódio imenso que sentiam um pelo outro, os dois começaram a cair lentamente nas trevas. E não hesitaram em usar esse poder para se atacar mutuamente. Por sorte, Aram os deteve no último segundo e disse aos dois idiotas que acabara de salvá-los de se tornarem demônios. Enquanto Música cantava as runas gravadas na tábua de runas, Ironis e Burkhart atacaram Aram, e Juliana cortou a trança que havia enegrecido. Aram provocou Burkhart para que lutasse com ele, pois acreditava que conseguia enfrentá-lo. Mas Alzada veio para ajudar os demônios e começou a atacar todos com suas espadas. Em meio à confusão, Burkhart conseguiu derrubar a espada de Aram, e quando ele e Alzada estavam prestes a finalizá-lo, Aram os explodiu com seu mana. Ao mesmo tempo, Música terminou de cantar a canção, e uma espada capaz de destruir o exército negro foi concedida a Aram. Alzada perdeu tempo em atacar Shusa de novo, mas Aram a queimou até a extinção com o poder da espada antes que pudesse machucá-lo, e sua bolotinha de pelo se transformou no próximo dragão guardião do deserto. Gnar e os outros também entraram na batalha, e ele destruiu os soldados negros com seus feitiços de fogo a longa distância. Sabendo que os inimigos tinham vantagem agora, os demônios fugiram. Aram ordenou que Shusa devolvesse o Grimório das Correntes. Ele não queria, mas o Grimório foi até a mão de Aram por conta própria. E quando ele o agarrou, as trevas de dentro se dispersaram e ele ficou branco novamente. Ele devolveu o Grimório a Fena, e a divindade guardiã esfregou o rosto em Aram como se ainda fosse uma bolotinha de pelo fofa precisando de carinho. Precisando de música, Cadia e Velnar pediram que ela os acompanhasse até as Torres dos Sábios, pois precisavam da ajuda dela com a espada que corta as trevas. E Aram pediu a Juliana que o ajudasse a derrotar o Black King e trazer Yuri de volta. Juliana aceitou de bom grado e convidou Shusa a se juntar a eles. Mas ele não deu uma resposta clara e simplesmente foi embora com Itsu. Observando a batalha do Castelo das Trevas, o Black King sentiu pena dos humanos que ainda tinham a luz da esperança nos corações, pois ia destruir o mundo inteiro. Então canalizou seus poderes sombrios através do Grimório, e o caos se instalou sobre o mundo. Após a batalha e o Lago de Areia, Aram, Fena e Música seguiram em direção às Torres dos Sábios, e ficaram horrorizados ao ver os efeitos das trevas ao redor do mundo. Ao chegar lá, viram um arque grandioso com o artefato da passagem do labirinto incorporado à sua frente. Dilma informou a todos que a situação piorava a cada minuto, pois não importava quantos soldados do Exército Negro derrotassem, a luta não terminaria até matarem o Black King. Mas o elemento negro ao redor do Castelo Imperial ficava mais forte a cada instante, impedindo-os de se aproximar. Precisariam destruir aquela barreira primeiro, e precisavam de música para cantar as runas no artefato. Quando ela começou a cantar, as runas no artefato se iluminaram, mostrando que o plano funcionaria e conseguiriam derrubar a barreira. Porém, isso não funcionaria de fora. Então Miri havia criado um arque que os teleportaria instantaneamente para qualquer lugar. O plano era enviar música diretamente para dentro da barreira, usando o arque, e abrir um caminho para o exército de supressão atacar o Castelo Imperial com tudo que tinham. Dilma já havia enviado uma mensagem aos exércitos do continente de Igra para marchar em direção ao Reino das Trevas, e planejava enviar o restante diretamente para dentro da barreira usando o arque. Miri começou a canalizar sua magia no arque para inicializá-lo. E como levaria algum tempo, Fena foi falar com Miri para receber um brasão que lhe permitiria absorver as trevas. Ao mesmo tempo, Aram foi encontrar o criador da sua espada, que o elogiou por tratar a lâmina bem. Depois disso, Aram encontrou Velnar, que perguntou se ele tinha determinação suficiente para matar Yuri, e quis que ele ficasse fora do arque se não tivesse. Mas Aram disse que ele não estava enxergando o quadro completo e queria priorizar ajudar Yuri a voltar para o lado da luz. Velnar respeitou a escolha dele e foi embora. Naquela noite, Aram foi encontrar Fena, que estava sentada sozinha sob o céu enluarado. Ela descobriu que ele não conseguia dormir porque estava nervoso com a batalha que se aproximava. Assim como ele, Yuri sempre ficava nervoso antes de uma grande luta, e ouvir isso ajudou Aram, já que a pessoa que ele admirava não era tão diferente dele. Do nada, ele perguntou abruptamente a Fena se ela estava apaixonada por Yuri, e ela ficou vermelha como um tomate. Contou que havia chegado ao continente de Igra depois que sua terra natal foi destruída pelo exército. Tudo que ela tinha era o Grimório das Correntes que seu pai lhe dera, e vagou sem rumo até encontrar Yuri. Desde aquele momento, viveram tudo juntos, e Yuri a fez sentir que ela tinha um lugar naquele mundo. Foi isso que a fez se apaixonar por ele. Mesmo assim, ainda tinha vergonha de dizer isso em voz alta. E Aram jurou trazer Yuri de volta aos seus sentidos, mesmo que precisasse dar uma surra no idiota dele para isso. Os dois se olharam com esperança nos olhos, mas o momento fofo de vocês foi interrompido por Burkhart, que invadiu o arque para pegar o Grimório das Correntes. Ele saltou em direção a Aram, o chutou para longe e focou a atenção em Fena. Mas Aram voltou para protegê-la e mandou ela correr. Burkhart então convocou uma horda do Exército Negro para impedir a fuga dela, e Alra e Vorg tiveram que intervir para protegê-la. Aram quis saber por que Burkhart estava lá, mas como ele não respondeu, o atacou precipitadamente e quase foi morto.
Velnar o protegeu no último segundo, explodindo Burkhart. Os anões correram para entrar na batalha, e a Bolotinha usou seu sopro de fogo para transformar os soldados negros em churrasco bem passado. A Ludra perguntou a Miri quando conseguiria lançar o arque. E quando ele disse que precisava de tempo até o amanhecer, ela ordenou que estivesse pronto naquele instante, pois precisavam mover o plano já que o ataque surpresa havia sido descoberto. Todos se prepararam para segurar o exército negro até o navio ser lançado. Dilma informou Juliana para levar suas forças ao Castelo Imperial imediatamente. Conforme Miri continuava a carregar o arque, a Ludra ajudou a eliminar os inimigos, e ficou curiosa sobre onde estava Música. Kadia e I estavam abrindo caminho para ela, mas os outros não conseguiam ajudar porque as mãos estavam cheias de inimigos. Aram e Velnar continuavam batalhando com Burkhart, e o navio estava quase pronto para teleportar, mas um soldado negro contaminou o núcleo de energia com trevas. Lutar contra os infindáveis soldados negros havia drenado completamente o mana de Alra. Então, Aram lhe deu seu mana branco e abençoado, e ela dizimou os inimigos com seus feitiços mágicos. Com o núcleo ficando mais negro a cada segundo, Aram começou a canalizar seu mana ao máximo. E Vorg com os demais bloquearam qualquer soldado negro que se aproximasse dele. Em meio a toda a luta, um soldado negro atacou Música, e ela caiu do arque. A Bolotinha a resgatou por um tris. Com o mana no máximo, Vorg arremessou Aram ao núcleo do arque, e ele destruiu o enegrecimento que o envolvia. Com o arque completamente carregado, Melier o lançou em direção a um círculo mágico que teleportaria todos para dentro da barreira sombria. E a Bolotinha expulsou Burkhart do arque com seu sopro de fogo. Quando o navio completou a teleportação, Música e os dois sprites foram jogados para fora por causa de uma explosão. Então Aram ordenou que a Bolotinha os resgatasse. Aproveitando a distração, Burkhart conseguiu abduzir Fena. E sob intenso bombardeio, o arque caiu dentro da barreira. O exército do Santo Reino e os outros exércitos de todo o continente haviam chegado à barreira na esperança de que ela tivesse sido desativada quando chegassem lá, mas não esperavam ver o arque caindo imediatamente após a teleportação. O artefato se separou do arque durante a queda, e Aram ficou preocupado se o restante dos aliados estava bem. Enquanto hordas do exército negro se formavam por toda parte ao seu redor, ele batalhou os soldados negros, mas o número deles logo se tornou avassalador. Quando as coisas pareciam sombrias para ele, a Bolotinha incinerou os soldados que se aproximavam por trás, e todos os seus aliados foram revelados estar vivos. Aram estava preocupado com Fina, mas Velnar o lembrou de que a prioridade era derrubar o Black King primeiro. Então ordenou a Bolotinha que mantivesse Música em segurança. Ao mesmo tempo, todos os demais se prepararam para infiltrar o Castelo Imperial, derrotar o Black King e resgatar Yuri e Fina. Chegando ao artefato, Música começou a cantar as runas gravadas nele, e com a barreira ao redor do castelo se dissipando, os exércitos de Igra avançaram para dentro e começaram a batalhar as forças inimigas. Enquanto Raf devastava todos à sua frente, os Santos Cavaleiros continuavam avançando. O que fez Irone se perguntar por que estavam se esforçando tanto quando iam perder de qualquer jeito. Dentro do Castelo Imperial, Fena viu Yuri e implorou que ele saísse das trevas, mas ele a silenciou e ordenou que Burkhart levasse o Grimório ao Black King. Com as duas metades do Grimório em seu poder, o Black King o fundiu de volta, e quando a outra metade começou a enegrecer, ele se preparou para engolfar o mundo nas trevas. Fina implorou ao pai que parasse com aquela loucura. Ao mesmo tempo, os aliados de Yuri continuavam seu caminho pelo castelo e dizimavam os soldados negros que tentavam detê-los. Quando um golem apareceu, Velnar o explodiu com fogo e Uni congelou sua perna, permitindo que Kadia o abatesse. Velnar ordenou a Aram que lidasse com Yuri enquanto o restante avançava mais fundo. E sabendo que Aram possuía um mana peculiarmente poderoso, o Black King percebeu que seria dominado se fosse tingido de negro. Então, enviou alguém para lidar com ele fora do castelo. O flanco esquerdo dos Santos Cavaleiros estava enfraquecendo, então Juliana ordenou mais um esquadrão para apoiá-los e mandou seus soldados seguirem o hino da vitória de Música. Quando um golem apareceu, Raf e Vinto o destruíram com seus ataques instantaneamente. Vendo o exército negro enfraquecendo, Ironis chegou ao campo de batalha para apoiá-los, e Ainislau avançou imediatamente em direção a ela. Burkhart focou a atenção em Juliana, e Ainislau queria ajudá-la, mas Ironis o deteve. Burkhart criou um ringue de batalha no topo de uma montanha sombria para o duelo com sua antiga mestra, e repreendeu Juliana por confiar tantas responsabilidades a um garoto como Aram. Mas ela não ligava mais nem um pouco para a vergonha que ele tentava impor, e se preparou para lutar, encantando a espada com mana. Burkhart imediatamente a arremessou contra uma parede de pedra e perguntou por que ela estava se escondendo dos seus próprios erros. Juliana sabia que a queda de Burkhart nas trevas era parcialmente culpa dela, e segurando o rosto dele, lembrou-o do quanto ela o admirava, já que ele nunca havia sentido o toque de uma mulher na vida inteira. Burkhart se assustou e jogou Juliana para longe através da parede de pedra, e o brasão da guarda da rainha caiu da posse dela.
Quando Burkhart segurou o brasão, memórias do tempo com Juliana ressurgiram em sua consciência, e ela o lembrou da pessoa honrada e valorosa que ele um dia foi. Aceitando a própria culpa, Juliana declarou que encerraria a vida dele com as próprias mãos, e Burkhart se lembrou da época em que pediu a Wayne e Ainslaw que o tornassem o guarda de Juliana. Enquanto ela liberava todo o seu poder e avançava em direção a ele, Burkhart ficou parado com alegria e permitiu que Juliana encerrasse sua vida. Com lágrimas nos olhos, ele caiu para a morte, e Juliana cobriu seu corpo com o estandarte dos Santos Cavaleiros. Com o Grimório completamente enegrecido, o Black King o usou para fortalecer suas tropas. E todos atingiram música com raios de trevas, interrompendo sua canção. Enquanto isso, Aram encontrou Yuri, e os dois cruzaram imediatamente as espadas. Jurando fazê-lo voltar aos sentidos, Aram continuou atacando, e fora do Castelo Imperial, as forças do continente ficaram desoladas depois que a canção de música parou. Aram perguntou a Yuri como ele havia conseguido sucumbir às trevas, pois o admirava, mas Yuri apenas disse para ele calar a boca. Tendo ficado tanto tempo com ele, Aram sabia que todos esperavam coisas extraordinárias de Yuri, e ele tentou ao máximo estar à altura, mas ninguém fazia ideia do peso que colocavam sobre ele. Ciente disso, Aram disse que ele deveria parar de tentar atender às expectativas de todos e viver a vida por si mesmo. Mas Yuri não conseguia enxergar nada além das trevas, e continuou atacando Aram, que segurou firme sobrecarregando-o. Percebendo que suas palavras não estavam surtindo efeito, Aram entendeu que precisava estar preparado para matar ou ser morto, e começou a canalizar seu mana. Ao mesmo tempo, as coisas pareciam sombrias para os exércitos por causa da barreira se formando de novo. Mas Juliana mantinha alto o moral de todos. Quando Ainslaw atacou Irones, ela subiu pelos ares e atacou Juliana na esperança de quebrar a determinação de todos. Mas Ainslaw defendeu Juliana e ordenou ao seu exército que atacasse os soldados negros. Finalmente, canalizando seu mana ao máximo, Aram fortaleceu a espada com seu mana de luz e lançou tudo que tinha contra Yuri, que usava todo o poder das trevas que tinha dentro dele. Enquanto isso, Música conseguiu se levantar de novo e começou a circular o artefato da espada, cantando as runas gravadas nele para dissipar a barreira. Após perguntar sobre Aram a Juliana, Shusa focou a atenção em Irones e a chamou de gorda e feia. Puta raiva com os comentários, ela fez chover fogo do céu para virar o jogo da batalha, dizendo a todos que estavam sendo feridos porque tentavam se proteger uns aos outros. Usando a fumaça como cobertura, Shusa pegou Ironis de surpresa e conseguiu cortar seu ombro. Ela tentou fugir dele enviando bolas de fogo atrás de si. Mas sendo o gigante Chad que era, Shusa simplesmente foi em direção a ela com calma, e potencializando-se com mana, transformou Ironis em pó com uma única espadada. Na Câmara das Trevas, o Black King estava quase transformando completamente o Grimório em negro. Então, sem outra opção, Fuena sacrificou sua própria energia vital para sugar as trevas de dentro do Grimório e dar mais tempo aos aliados. Quando Aram e Yuri se atacaram com tudo, Yuri saiu por cima e arremessou Aram contra uma parede. Mas quando estava prestes a finalizar, Marina, Kain e Mishidia chegaram para ajudar Aram. Enquanto os dois distraíam Yuri, Marina curou Aram, e ele se levantou, agradecendo aos aliados. Todos planejaram dar uma surra em Yuri para fazê-lo voltar aos sentidos. Então Aram dividiu seu mana com todos, e quando Yuri os atacou, Kain o bloqueou e conseguiu criar uma rachadura na armadura sombria. Mishidia disparou flechas incessantes em Yuri, e Marina o prendeu numa gaiola mágica, permitindo que Aram o atacasse com seu mana capaz de remover as trevas. Dentro de sua consciência, Yuri batalhava com seu alter ego formado pelas trevas, que continuava lembrando-o de quão decepcionante ele era. Mas os apelos dos amigos de Yuri chegavam até ele, e com a ajuda deles, Yuri finalmente conseguiu derrotar seu alter ego, atravessando seu coração com a própria espada, e voltou ao mundo real vestindo uma armadura feita de luz. Enquanto isso, Fina havia sugado completamente as trevas do Grimório, e por causa disso, todas as trevas fora do Castelo Imperial desapareceram. O Black King a chamou de tola, pois podia tingir o Grimório de negro de novo. Mas antes que o fizesse, Yuri e seus aliados intervieram, e Marina rapidamente começou a curar Fena após Yuri resgatá-la. Enquanto Aram tentava se aproximar do Black King, Mishidia disparou flechas nele, mas a defesa do Black King parecia impenetrável. Vendo o mana de Aram com os próprios olhos, o Black King percebeu que era a luz de Exas, capaz de remover as trevas. Atacou Aram enquanto ele carregava o mana, mas Kain bloqueou com seu escudo, e Mishidia tentou contra-atacar com as flechas. O Black King as bloqueou e arremessou Kain e Mishidia contra uma parede com sua energia sombria, antes de focar a atenção em Aram. Enquanto o atacava, tentou pegar Yuri de surpresa, mas ele conseguiu bloquear o ataque no último segundo. Aram encantou a espada de Yuri com sua luz, e os dois conseguiram cortar o Black King juntos, forçando-o a liberar todo o seu poder sombrio e se transformar num dragão das trevas. A bolotinha não hesitou em atacá-lo instantaneamente, e agarrando o Black King pelas garras, o carregou para fora.
O Black King usou círculos mágicos amaldiçoados para atacar a bolotinha com raios de trevas, mas ela desviou dos ataques e usou seu sopro de fogo. Quando o Black King bloqueou com seus escudos mágicos, Yuri e Aram chegaram do lado de fora, montados em artefatos de armas. O Black King cobriu todo o céu em círculos mágicos que disparavam raios de trevas sobre eles. E sem opção contra seu poder avassalador, Yuri ordenou que Aram o distraísse. Escapando das garras, Aram cortou toda a asa do Black King com a espada, dando a Yuri uma chance de acumular todo o seu mana e explodir as defesas do Black King antes de saltar no ar e cravar a espada no olho do dragão. Mesmo assim, ele sacudiu Aram do próprio corpo, e enquanto Aram foi resgatá-lo, a bolotinha mordeu o pescoço do Black King, mas foi derrotada e transformada de volta numa bolotinha de pelo fofa. O Black King não conseguia mais sustentar a forma de dragão por causa dos ferimentos recebidos, e em sua forma diabólica, perguntou por que eles lutavam tanto e disse que criaria o mundo à sua imagem. Quando Yuri se recusou a deixá-lo fazer o que queria, o Black King lançou toda a escuridão que tinha em direção a eles. Mas com o mana de luz na palma da mão, Aram conseguiu detê-lo. Juntos com Yuri, os dois se fortaleceram com todo o mana que tinham e ativaram um ataque em cadeia para explodir e derrotar o Black King de uma vez por todas. Com as trevas que havia dentro dele eliminadas, o Black King se transformou num ser humano comum. Mas os problemas de Yuri não tinham acabado, pois Fina estava à beira da morte. Aram tentou usar seu mana para curá-la, mas não surtiu nenhum efeito. Então, pela primeira vez na vida, o Black King agiu como um pai de verdade e usou o poder do Grimório das Correntes para curar a filha que estava morrendo. Ele colapsou de exaustão logo depois. Com toda a escuridão que residia em Fena eliminada pelo Grimório, Pirika apareceu no mundo como um símbolo de esperança mais uma vez. Todos ficaram felizes em ver o Sprite, e lá fora, todos os soldados do Black King desapareceram de existência e o mundo inteiro celebrou, pois o mundo estava finalmente livre das trevas. Nos seus últimos momentos, Fena sentou ao lado do pai, e ele se desculpou por ter sido consumido pela vontade das trevas. Com suas últimas palavras, ele disse à filha o que ela não havia ouvido em toda a vida: "Eu te amo." E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.